acima da hora para que nós estivéssemos. E Deus proporcione bênçãos e use como o Senhor também o tem usado em todos os lugares que Ele tem passado. Agradecer a Deus por todos os irmãos também que vieram juntamente conosco. Glorificar a Deus pela vida do pastor, todas as ovelhas que aqui se encontram. Deus nos guarde. E como diz no segundo versículo de 3 João, ó amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Essa palavra aconteça, quer o diabo, quer não, na vida do pastor. Senhor Deus dê saúde, para que ele possa, por muito tempo, estar ganhando almas para o Senhor Jesus Cristo. Quero pedir aos irmãos 2 pedidos. O primeiro é aqueles que não têm tempo de ler a Bíblia. Não sou profeta, não tenho dom de revelação, mas eu sou um estudante da Bíblia. Eu estudo exageradamente a Bíblia. Tenho 6 anos de evangelhos. E eu não somente agora estudo, eu memorizo a Bíblia de modo que isso não é para mim, mas é para aqueles que não têm tempo, aqueles que não também sabemos que o Evangelho há pessoas que não sabem ler. E não existe só o Cid Moreira para memorizar a Bíblia. Nós, assembleianos, somos a igreja que mais levanta pregadores. Com orgulho santo, eu glorifico a Deus, porque nas Assembleias de Deus também tem homens bíblicos, pessoas que realmente são dedicadas à palavra de Deus. E eu, pela misericórdia de Deus, eu já memorizei, vou dizer mais uma vez, pela misericórdia do nosso Deus, eu já memorizei 3 livros da Bíblia. Memorizei o livro do Apocalipse, memorizei o livro que é antes do Apocalipse, Judas, memorizei 3 João, que é antes de Judas. Estou tendo o privilégio de memorizar a primeira epístola de João, já estou lendo o capítulo 3, e isso está nas redes sociais. Se Deus me levasse para a glória, se eu não vivesse mais com o Evangelho, eu posso dizer que eu já tinha deixado um legado para aqueles que acessassem o site que Deus me deu. Então, como eu ainda sou jovem, 28 anos, vou fazer 29 no dia 16 de março agora, tenho tempo para buscar, sou solteiro, pela misericórdia de Deus, a gente serve a Deus como evangelista, pela convenção SEIC, na pessoa do bispo Abel. Nós realmente, pela misericórdia de Deus, se Deus me levasse, eu já tinha deixado um legado para a humanidade. E se você quiser realmente se alimentar, não precisa você ouvir o Cid Moreira, você vai só acessar o site no YouTube. Você vai colocar no YouTube Marcos Aurélio, Marcos espaço Aurélio, citando o livro do Apocalipse. E tem algumas pregações nossas também, as pregações pentecostais. Não tenho dom de cura nem de revelação, eu sou pregador e memorizador da Bíblia. Mas Deus abriu a porta para nós pregarmos no tempo central. A gente colocou a mensagem lá de Jesus do Gênesis ao Apocalipse. Todos os livros da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, no culto de senhoras, no Quixadá. E a gente gravou a mensagem, colocamos lá no YouTube, para que você acessar Marcos Aurélio, citando o livro do Apocalipse, tem o meu logo lá no YouTube, e você vai se alimentar. Nós somos no fogo. Eu acredito plenamente que a Assembleia de Deus nunca será uma igreja fria. Todos nós, aonde nós formos, nós somos pentecostais. E em alguns lugares que a gente também prega, em igrejas que não são Assembleia de Deus, os cultos também, se nos convidarem, vai ter que virar um culto pentecostal. Porque eu não nego as minhas raízes nem as minhas origens. Sou assembleiano, canela de fogo, creio no mistério da palavra de Deus. Então você vai ver outras pregações que a gente pregou. Por incrível que pareça, eu mais prego no tempo central. Porque eu não congrego no tempo central.
E o Tempo Central realmente porque também tem muita igreja no Tempo Central. E a gente tem algumas mensagens que nós pregamos no Tempo Central, está lá no YouTube. E o segundo pedido que eu faço a vocês é que aqui no Jardim Bandeirantes, assim, nós temos ouvidos aqui, por 3 anos, nós temos um programa de rádio. E é nas sextas-feiras, todas as sextas-feiras, de 21 horas até as 23 horas, nós estamos na FM 106.3, no programa Fogo Puro. E é uma bênção, a gente já levou vários pregadores. Sexta que vem agora vai pregar o evangelista Jardel, o diácono Almir aqui da Pajussara também vai estar pregando a palavra. Eu vou estar só lá com a sonorização, eu vou pregar, vou realmente ali abrir o espaço para os irmãos. Se você puder, faça essas 2 coisas para você ser edificado. Quando você acessa na rede social YouTube, Marcos Espaço Aurélio, citando o livro do Apocalipse. E você vai fazer a segunda coisa. Sexta-feira, quando for lá para as 9h30, 10 horas, eu acredito que os crentes não dormem 9 horas da noite. Dificilmente o crente dorme 9 horas da noite. Principalmente porque há doutrinas. Você vai fazer o seguinte: você vai sintonizar no rádio. Aqueles que puderem, quem estiver cansado não precisa escutar, mas os que puderem, quiserem ali um bônus a mais, uma hora extra na presença de Cristo, sintoniza no rádio, na FM 106.3, e Deus vai falar contigo. Para não ficar só na propaganda, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no penúltimo livro dela, no antepenúltimo, em 3 João. 3 João é antes de Judas. Não se preocupe que você vai achar. Não é Sofonias nem Abacuque, a gente passa quase 20 minutos para achar o livro de Sofonias e Abacuque, que é difícil, mas você vai achar facilmente. Você vai lá para o final, Apocalipse, aí tem Judas, 3 João. Então, para não ficar só nas grandes palavras, eu acredito que a nossa tradução também é a mesma. Eu memorizei 2 livros, eu vou citar para vocês, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Eu vou citar 2 livros para você ser alimentado já. Aqueles que não leram a Bíblia vão ter o privilégio de ler agora. Os que não escutaram, os que não tiveram a oportunidade hoje de ler, vai ler agora, vai aproveitar o ensejo do evangelista Marcos Aurélio e vai ler na tradução João Ferreira de Almeida, que nós levamos para o trabalho, e ali a gente usa aquilo como uma arma. 3 João, é isso que Deus me deu. Muita Bíblia eu tenho que passar, porque como diz o pastor Elcio de Assis, nada é nosso, é tudo emprestado. Os dons são do Espírito, a unção é do Espírito, o poder é do Espírito. Apenas somos vasos que nós estamos na brecha. Os que estão na brecha é usado, os que não estão não são usados. A diferença é dos que estão na brecha. Então, vamos ler comigo, não precisa você ficar de pé não, pode ficar sentado. 3 João, na tradução João Ferreira de Almeida, está escrito assim: o presbítero, ao amado Gaio, em quem é verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade, como tu andas na verdade, que em presença da igreja testifica do teu, como tu andas na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificam do teu amor, os quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Tinha escrito à igreja:
mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe, porque se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Amados, não sigas o mal, amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito a escrever, mas não quero escrever com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente, e falaremos face a face. Último versículo: Pai seja contigo. Os irmãos te saúdam. Saúda os irmãos pelo seu amigo. Penúltimo livro da Bíblia, livro de Judas. Está escrito assim, na tradução João Ferreira de Almeida, mais conhecido como Novo Testamento, e a Bíblia que a maioria dos crentes assembleianos usa. Está escrito assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados e santificados em Deus, e conservados e guardados por Jesus Cristo, misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes mesmos estavam escritos para estes mesmos juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como quem uma vez já soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou em escuridões e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação, como aqueles indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, e rejeitam as dominações, e vituperam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, e disputava acerca, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São como nuvens levadas pelo vento de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigada, ondas impetuosas do mar,
que espumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com seus milhares de santos, para fazer juízo contra todos e condenar entre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeu, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores e queixosos de sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, e conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada na carne. Penúltimo versículo: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Último versículo: a único Deus sábio e Salvador nosso, seja glória e majestade, poder, agora e para todo sempre. E você diz amém? Amém. Se você quiser realmente ouvir a palavra de Deus, você colocar no YouTube, que está lá em livros, e vai dar o Apocalipse, e nós vamos colocar mais 1 João. E se você quiser comer Bíblia, eu vou entrar na pregação agora. Eu vou usar um pouco a palavra e vou aqui juntamente com os irmãos pregar a palavra de Deus, porque eu também, pela misericórdia de Deus, muito cuidado com eu é um perigo. Pela misericórdia de Deus, nós também somos pregadores. Eu poderia bem dizer que eu sou um grande pregador. Você nunca viu uma pessoa falar isso? Cuidado com essas palavras. Você pode, como a irmã disse, você pode ser engolido. Mas vamos pregar a palavra de Deus. Quem quer ouvir mais Bíblia? Aleluia, Deus! Quem quer ouvir Bíblia do Gênesis ou Apocalipse sobre o céu? Você quer ouvir sobre o arrebatamento do Gênesis ou Apocalipse? Você sabia que existe uma música secular que diz que quem vive de passado é museu? É uma verdade. Mas para você ir para o céu, você tem que voltar ao passado. Para nós entendermos as coisas escatológicas, nós temos que voltar nos antigos profetas. Temos que, por incrível que pareça, ler o livro do Gênesis. O livro do Gênesis é um livro que fala do céu. E muitas histórias falam do céu. E para não ficar só nas minhas palavras, para a gente pregar sobre o arrebatamento do Gênesis ao Apocalipse, se der, se o tempo nos ajudar, a gente conclui. Se não, se Deus abrir, tocar no pastor, volta e chama de novo. Então vamos lá. Abra sua Bíblia, vamos ler duas passagens da Bíblia. João, capítulo de número 5, versículo 24, na tradução João Ferreira de Almeida, que é a que quase todos os assembleanos usam. Aquela tradução foi a primeira, foi dela que eu memorizei a palavra de Deus. Pela misericórdia de Deus, ele não era para ele ter feito isso comigo, mas o pastor Isaac Monteiro colocou no estreito. Isaac Monteiro, eu fui pregar na igreja dele, ele me chamou uma vez,
nós citamos uns 70, 80 versículos sobre o Espírito Santo, e ele me chamou de enciclopédia bíblica, e ele isso falou. Depois me chamaram de novo, eu tive que ficar no esteio, porque eu não tinha tanta Bíblia assim. Mas os irmãos, quando viam a gente pregar, queriam que a gente citasse a Bíblia. Cita a Bíblia, cita a Bíblia. E isso, há uns 2 anos atrás, Deus, ainda bem que eu não fui muito, não preguei muito mais na igreja do Isaac, Deus usou outros, mas eu me dediquei e deu certo, sério, ficar memorizando mesmo a palavra, não tenho nenhum curso, irmão, não tenho nenhum curso de teologia, já tenho várias vezes com vontade de fazer, mas não dá, Jesus, eu já estou memorizando, é melhor ficar com a palavra aqui memorizando devagarzinho, se der para sair, me ajuda, se não der, não dá para fazer nada, Jesus. Então vamos para a palavra de Deus. João capítulo de número 5, versículo 24, está escrito assim: em verdade vos digo, se alguém ouvir a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem o quê? A vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para o quê? A vida. João capítulo de número 8, versículo 51. Vamos agora para o segundo versículo, e a gente vai falar sobre o arrebatamento da igreja. João capítulo 8, versículo 51, está escrito assim: em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá o quê? A morte. Então, depois eu explico esses versículos, não estou passando por cima, mas eu vou voltar no contexto histórico, porque isso é aceito também entre todos os pregadores, exegetas, mas vamos voltar para o contexto, pois o primeiro homem, e eu peço a sua atenção, para que você, nessa noite, nunca mais, eu espero assim como pregador, você pense em abandonar Jesus, para que nunca mais você saia do caminho de Jesus. Mas o primeiro homem a falar do arrebatamento foi também o primeiro homem a ser arrebatado. Vou repetir: o primeiro homem a falar do arrebatamento foi também o primeiro homem a ser arrebatado. Nós lemos nesta noite a epístola de Judas, quando ela, a partir do versículo 14, vai nos dizer: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar entre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente o cometeram. E o que é que esse homem tem a ver no passado? O que é que esse homem tem a ver com o passado da história escatológica? Pois esse mesmo homem que é mencionado no penúltimo livro da Bíblia, voltando ao tempo, ele é mencionado no capítulo 5, no versículo 22 do Gênesis, e a história vai nos dizer que esse homem, ele andou 365 anos, depois ele foi tomado, ele foi retirado da terra para estar para sempre com este Deus. Enoque simboliza a igreja que anda com o Senhor Jesus Cristo, e que também será retirada para estar para sempre na presença de Deus. Enoque, ele simboliza todos os cristãos brasileiros, porque Enoque, ele tem uma numeração de anos, e essa numeração de anos de Enoque também traz uma mensagem para mim e para você. Enoque viveu 365 anos. O calendário do crente pentecostal, do assembleiano Canela de Fogo, começa no dia 1º de janeiro, e lá no dia 31 de dezembro, esse crente assembleiano Canela de Fogo, que ama a palavra de Deus, ele continua ainda desde o dia 1º até o dia 31 andando com este Deus, navegando na presença deste Deus. Nem o Papai Noel no dia 24, nem aquela comemoração fajuta do mundo afastarei da presença de Deus. Esse cristão, essa cristã, esse
moço e essa moça que está andando com Deus, eu tenho a palavra de Deus para o seu coração. Evangelho é boas notícias. Eu te digo, continua, minha filha, continua, meu filho, continue, moça, sofrendo o que você tem que sofrer, mas não abandone esse Deus. Passei com Ele, ande com Ele, navegue nos mistérios dEle, dê lugar ao Espírito dEle, se encha da palavra dEle, porque se Ele voltar numa dessas horas dessa, eu tenho uma notícia que não vai ser agradável para Satanás nem para os demônios, e eles não vão poder te parar. Você vai subir direto para aquela nuvem. Meu Deus do céu, alguém acredita nisso? Agora eu vou virar pentecostal com ela de fogo. Levante a sua mão para cima. Levante a mão para Deus. Vai sim. Vai sim. Há uma passagem na Bíblia, eu tenho certeza que você há de encontrar estes homens. Em Mateus capítulo de número 8, versículo de número 11, a Bíblia nos garante, Deus, Jesus falando, dizendo para aquele povo que estava próximo do centurião de Cafarnaum, ele disse: muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão no reino dos céus na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Nós não somos orientais, nós somos ocidentais. E Jesus, ele estava falando que os ocidentais, deixa eu incluir os brasileiros, canelas de fogo, que foram comprados pelo seu sangue, que confessaram ele uma vez diante dos homens, que deixaram o Egito, que deixaram toda a vida velha para aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Esse ou essa pessoa, ela se assentaria na mesa com nada mais, nada menos do que o pai da nossa fé, Abraão, do que nada mais, nada menos do que o Isaque, aquele que sorri, aquele que teve a Rebeca, nada mais, nada menos do que o Jacó, que fez o que fez, mas deu a volta por cima, sacudiu a poeira, e sabe com quem a igreja vai se encontrar? A igreja vai se encontrar naquelas nuvens com Abraão, com Isaque, com Jacó, com Rubem, com Simeão, com Levi, com Gade, com Azé, com Isacar, com Zebulon, com Naphtali, com Dan, com José, com Benjamim, com Efraim, com Manassés, com o Faraó que ajudou José, com a irmã de Moisés, a Joquebede, com o próprio Moisés, com o irmão de Moisés, o Arão, com a irmã de Moisés, a Miriam, com o sucessor de Moisés, o Josué, com Bezaleel, com Oxa, filha de Caleb, com a mulher prostituta Raabe. A igreja vai se encontrar com o juiz Eudi, com o juiz Sacar, com o juiz Jari, com o juiz Gideão, com o juiz e profetiza Débora. A igreja vai se encontrar com Ipsa, com Amor. A igreja vai se encontrar nas nuvens com Ana, com filho da Ana, o juiz, sacerdote, embaixador, Samuel com Eucana. A igreja não se encontrará com a menina, a igreja não se encontrará com os faraós que oprimiram a igreja não se encontrará com a tribo, com os moradores de Jericó. A igreja se encontrará com o profeta Elias, com o profeta Elias, com o profeta Eliseu, com os reis, com o rei Davi, o menor da casa de Jessé, com o rei Salomão, que também está na glória. Você vai ver Salomão, a igreja vai estar na glória, com o rei Josafá, com o rei Josias. Lá no céu você não vai ver o rei Acabe, você não vai ver aquela mulher, a rainha Jezabel.
Isaac, o seu servo Eliezer, e uma moça que não conhecia nenhum dos três, mas sabia da existência dos três, sabia que os três tinham tinha um grau parentesco entre eles. Deixa eu explicar primeiro. O crente nunca viu Deus, nunca viu Jesus, nunca viu o Espírito Santo, mas através da palavra que é pregada, ele sabe que ele tem algo familiar com Deus. Mesmo sem conhecer, ele sabe que Deus é o seu Pai. Mesmo sem ele conhecer, ele sabe que Jesus é o seu irmão. Mesmo sem ele ver, ele sente o Espírito Santo nos momentos bons e naqueles momentos que não são momentos de bênção. Mas deixa eu explicar para você, essa moça, ela está aqui no nosso meio. Ela é aquela que vai se encontrar com o seu noivo. O nome dessa moça eu vou explicar para você. Abraão chegou e disse: Abraão era o homem mais rico da terra, não tinha ninguém acima de Abraão, só Deus que tinha chamado Abraão. Abraão, quando estava na sua velhice, ele chamou o seu servo, que estava todos os dias ao seu lado, e fazia tudo que ele pedia, tudo que ele ordenava, e disse: vem cá, Eliezer, eu já estou velho, sou farto, tenho gado, tenho riqueza, mas faz o seguinte, vai lá em uma das filhas de Labão, nosso primo, meu parente, e traz uma das filhas dele para se casar com o meu filho Isaac. Eu busca no meio dessas cananeias Eliezer, como era obediente, e nós sabemos que a mão da bênção é a obediência. Eliezer disse: está feito, vamos fazer pacto, Eliezer, porque eu já estou velhinho, eu sei que você não vai me trair, mas como o negócio aqui é forte, envolve a promessa, vamos fazer pacto, vamos cortar aqui um pedaço aqui, e pega na minha coxa e vai. Eliezer foi. Como foi no meu dia, Eliezer levou presentes, joias, os dons espirituais para ela, trouxe ali joias de ouro, de prata, de bronze, pingente. Ela na prova, pastoreando as ovelhas do pai dela, ali trabalhando para o pai dela. Aí chegou um rico, milionário, que ia mudar a história dela, que ia tirar ela daquele lugar e levar para o outro. O homem discretamente disse: só para a eternidade. Ele disse: oh meu Deus, tem muitas mulheres ali, é meio-dia, eu estou na fonte agora, mas eu vou fazer o seguinte: aquela que me der de beber, essa será escolhida. Ele foi se aproximando das fontes, chegou uma moça pura, linda, diferente das outras, e disse: deu de beber a eles, e disse que ele estava com 10 camelos, e deu de beber aos camelos. Ele disse: eita, confirmação, é luz, é fogo, é pentecostal, mas eu vou dizer a verdade para ela: se for ela vai pegar a bênção, se não for, ela vai ficar aqui. Ele disse: olha, meu Senhor, homem rico, onde Deus prosperou muito ele, e ele mandou vir aqui buscar uma das filhas de Milca. De quem tu és filha? Eu sou filha de Milca de Betuel. Ele disse: oh meu Deus, se eu fosse Eliezer, eu tinha dado glória a Deus. Aí ele disse: você, o meu Senhor, é um filho, e ele mandou buscar uma noiva para ele. Tu vai perecer. Ela disse: está feito. Deixa eu só me despedir da minha família. Simboliza o arrebatamento da igreja. Abraão representa o Pai, aquele que tem tudo para nos dar, aquele que vai tirar a gente da prova, vai tirar a gente do lugar aonde nós hoje estamos. Eliezer representa o Espírito Santo que está tudo no Pai. Quanto a serviço do Filho, não está de glória.
o seu filho lá nas nuvens. Alguém que acredita que vai acontecer esta notícia, solte aquele glória a Deus. A própria saída de Ló sobre a cidade de Sodoma, quem não conhece Bíblia bate bola. Mas eu pergunto para você, se tem algum perfeito aqui, levante a mão. Quem é perfeito? Ninguém vai levantar a mão. Mas porque nós temos um modo de queimarmos o Ló, de detonarmos o Ló, porque nós escolheu o quê? Sodoma. Realmente foi uma escolha errada, mas lá em Sodoma, Ló era justo. Ló tinha uma esposa, tinha 2 filhas, ele errou, porque ele se apartou do nome de Deus, mas ele não tinha se apartado ele não tinha se apartado do Deus de Abraão. Ele se apartou de Abraão, ele errou. Ele tem muito pregador que detona Ló, mete a porra de Ló, que está vendo? Ló não presta para andar contigo, tem que sair Ló errou uma vez. Os pregadores detonam Ló, mas esquece de ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Ler só uma parte da Bíblia não significa que você tenha revelação. Você tem que saber o contexto, tem que procurar voltar aqui, aí depois o Espírito Santo trará iluminação. Você já leu lá na Epístola de São Pedro? Sabe o que foi que São Pedro disse? Que o Ló é justo, que não se corrompeu diante de Sodoma e Gomorra. Eu tenho uma notícia para dar, mas não é para os super-homens espirituais, nem para os super-pastores. A igreja que será arrebatada é a igreja que já errou, mas deu a volta por cima. É a igreja Ló errou uma vez, a outra vez ele não teve culpa. Foram as filhas de Ló que fizeram com ele, embriagaram ele e disseram para ele: olha, meu irmão, eu embriaguei o meu pai Ló, e eu tive, vamos eu vou deitar com ele, vou ter filho. Ló não teve culpa, irmãos. Ló estava tribulado, porque ele estava sem casa. Eu duvido um pai de família ele ser super crente, ele na prova, sem casa, sem pão e sem moradia, e só caverna e o mundo me chamando. Ló estava nesta situação. Ló, ele estava vivendo momentos terríveis. Por quê? Porque no outro dia a outra filha deu de beber a ele e engravidou nele. Mas se os irmãos quiserem comer Bíblia e aprender uma coisa, se Ló tivesse sido responsabilizado, Jesus tinha mencionado o arrebatamento e tipificando a história de Ló, porque o mesmo Jesus que disse: como foi nos dias de Noé, assim há de ser a vida do Filho do Homem. Foi o mesmo Jesus que comparou Ló como a igreja que será arrebatada. Jesus disse também: como foram os dias de Ló, casavam-se e davam-se em casamento, assim também há de ser a vida do Filho do Homem. E para minha surpresa, e também para a sua nesta noite, lá nas nuvens, eu tinha esquecido, mas você vai se encontrar com o Ló. Só quem acredita em Ló é a igreja do arrebatamento. É a igreja perfeita, é a igreja imperfeita. Levante a mão para cima e dá de uma glória. Uma coisa, eu disse que Ló está lá em cima, mas se eu disser que quem estava do lado de Ló não prestava para ir para o céu, não prestava para estar com Ló,
quem sabe, pastor, a causa de ir para Sodoma e Gomorra foi a sua esposa falando no seu ouvido. Ela foi acreditar nela e parou lá em Sodoma e Gomorra. Tem uma pessoa na Bíblia que isso não aconteça com você, que é a igreja que não vai para o céu. É a mulher de Ló. A mulher de Ló, os anjos falando tudo que ia acontecer, e ela não estava nem aí, não tinha temor a Deus, ela não queria saber da eternidade. E o anjo até disse: se alguém olhar para trás, vai virar estátua de sal. A mulher deu um passo, dois, permaneceu ali alguns momentos, e sabe o que foi que aconteceu? Ela olhou para trás e virou o quê? Estátua de sal. Que Deus nos livre, que Deus te livre de um crente assim no nosso meio. Nesta noite, no nome de Jesus Cristo, só quem não ama esse mundo, só quem não ama as coisas de Sodoma e Gomorra, só quem vai fazer como Ló, vai deixar Sodoma e Gomorra e não vai mais olhar para Sodoma e Gomorra. Levante a mão para cima, porque eu vou profetizar. Eu vou profetizar, Jesus, nas igrejas, assembleias de Deus, onde eu me congrego, você também, pastor, e tem uma unção muito melhor, mais tempo de crente do que eu.